continuar hoje com as nossas conversas informais acerca da história do Rio Grande do Norte, com foco na história de Natal. Eu resolvi, para fim de não me perder na sequência, montar uma linha do tempo da criação de Natal até os dias atuais. É claro que neste vídeo que vamos fazer agora, vamos cobrir apenas uma parte disso. E na sequência faremos outras conversas conduzindo a história de Natal em outras fases. Mas nesse primeiro momento, insta lembrar que falamos já em vídeo anterior da criação de Natal ocorrida em 1599. Então, nós temos a criação de Natal nesse ano, na data 25 de dezembro, daí o nome da cidade Natal. Não entramos aí nas controvérsias acerca do que realmente teria motivado ser chamada cidade de Natal ou cidade do Natal, mas em outra oportunidade poderemos até tratar. Mas o certo é que encontramos 1599, final do ano já, período natalino, com a criação de Natal, naquela controvérsia de quem teria fundado Natal efetivamente, mas vamos encontrar o nosso estado, o germe do que hoje é o estado do Rio Grande do Norte, numa situação de beligerância entre portugueses e indígenas que aqui já viviam e insuflados pelos piratas e corsários franceses, se confrontavam com os portugueses. Daí a razão de ter sido instalada a Fortaleza dos Reis Magos para exatamente permitir uma reconquista do território do Rio Grande, o que correspondia à capitania, então capitania do Rio Grande, e isso uma reconquista pelos portugueses. Então, 1599, criada Natal, fundada no quadrilátero que hoje em dia corresponde à Praça André de Albuquerque, e ali foram feitas algumas edificações para albergar as pessoas que tinham vida militar ou os familiares que trabalhavam no Forte dos Reis Magos, que estava situado lá no litoral, e aqui no platô a situação era de maior segurança, porque inclusive se avistava a boca da barra. Então, se houvesse a possibilidade de algum ataque de navios inimigos, era mais fácil se avistar daqui. Então, nesse lugar foi construído um embrião do que seria uma repartição repartição pública de gestão da cidade, e também a capelinha para que fossem professados os cultos da religião católica, e assim se estabeleceu Natal 1599. Como eu disse, isso aqui vivia em permanente abandono, desde a descoberta do Brasil como capitania hereditária. Nunca ninguém tentou colonizar ou explorar economicamente isso aqui em nome de Portugal, apesar da existência de donatários. Saltando um pouquinho nessa linha do tempo, aí vamos 1612, vamos encontrar um chefe, um comandante da Fortaleza dos Reis Magos, chamado João Rodrigues Calaço, para uns, para outros João Rodrigo Calaço. Ele que era a um só tempo governador da Fortaleza e também governador dessa parte territorial que correspondia à cidade do Natal. Então, ele tinha o poder militar e tinha o poder político que lhe era conferido pelo reino português. E ele teve a ideia de distribuir terras no território que hoje corresponde a Natal e aos arredores, para que as pessoas pudessem explorar, plantando roça, criando gado, etc. e tal. Ele próprio
empreendeu nessa área, pois trouxe da África, especificamente da Guiné, muitos escravos. Então ele justificou ao reino de Portugal a necessidade de fazer essa distribuição de terras, e ele, como governador do local, tinha direito a uma parte, aliás, uma boa parte. Era a quarta parte do que era produzido aqui no que hoje corresponde a Natal, ia para o bolso do comandante da fortaleza. Então ele tinha o poder militar e tinha o poder político, o poder extramilitar, o poder civil, como queiram dizer. Então nós vamos encontrar Natal nessa situação, já pacificada com os índios e já entrando para uma área mais de colonização e de produtividade. Entretanto, isso não foi para frente, como aconteceu com outras capitanias, como São Vicente, como São Paulo, como o próprio Pernambuco e tal. Ficou sempre naquela história de agricultura de subsistência, de pouca coisa, de criação de umas cabecinhas de gado, etc. e tal. Mas já se começou a esboçar uma urbanização de Natal. Então, naquela época, Natal tinha duas ruas. Uma chamada Rua Grande, que corresponde ao local da fundação da cidade, ou seja, na Praça André de Albuquerque de hoje, chamava-se Rua Grande, e ali estavam, como eu já disse, a casa dos trabalhadores do forte, dos militares, as suas famílias e tal, e a igreja. Então, aquilo ali chamava-se Rua Grande, e por trás da igreja, que é onde hoje é a matriz de Nossa Senhora da Apresentação, a antiga catedral, tinha outra rua, chamada Caminho de Beber Água. Então, esse Caminho de Beber Água ia dali dos fundos da igreja até o Riacho do Baldo. Por sinal, a cidade de Natal era demarcada por duas cruzes. Então, ela foi criada em cima do platô, que corresponde hoje à Praça André de Albuquerque, e tinha duas cruzes que delimitavam o território de Natal. Uma cruz, um cruzeiro, chantado, onde hoje é o prédio antigo da Ordem dos Advogados do Brasil, ali no começo da Avenida Câmara Cascudo, na confluência da Câmara Cascudo com a Junqueira Aires, ali tinha um cruzeiro, Natal começava ali, e Natal terminava na beira do Riacho do Baldo, com outra cruz, esta última chamada Santa Cruz da Bica, exatamente porque ali era a bica onde se apanhava a água. A outra, que eu me referi, era chamada Cruz do Norte. Então tinha-se norte a sul, dois cruzeiros, e a cidade de Natal se resumia a isso: o Caminho de Beber Água e a Rua Grande. Então, durante muito tempo, toda a urbe de Natal correspondia a isso. Para que se tenha ideia, em 1614, aqui existiam 25 casas. Mas se contar com as dos arredores, ou seja, daquelas pessoas que receberam glebas para plantar a roça e criar umas cabeças de gado, então correspondia a 80 famílias. Então nós tínhamos 80 casas na área urbana e suburbana de Natal. Chegamos 1635, nessa linha da história, já estávamos aqui sob o jugo holandês. O holandês chegou aqui em 1633, ficou até 1654. Inclusive mudou o nome, o castelo, a fortaleza, que era a Fortaleza dos Reis Magos, passou a ser chamado Castelo Keulen. Castelo Keulen, um nome batavo que foi dado à Fortaleza dos Reis Magos, e a cidade ficou sendo chamada Nova Amsterdã. Então, nada de Natal, Nova Amsterdã, e aí a religião era protestante, e vários episódios de tentativa de conversão dos católicos na religião protestante foram empreendidos, que no outro espaço a gente pode conversar, inclusive, como isso terminou em episódios sangrentos. Mas
a situação era essa. Adiantando um pouco mais a linha da história, 1659 foi instalada a chamada Câmara de Natal. Vê-se que aí já não estávamos mais sob o domínio espanhol, o domínio holandês. Nós havíamos retornado para o jugo de Portugal. E tínhamos aí a construção dos primeiros edifícios públicos de Natal. A instalação da Câmara de Natal, que se deu exatamente naquela região do Quadrilátero, lá na chamada Rua Grande, em um prédio onde funcionava também a cadeia. Então, era um prédio de 2 pavimentos, em cima era a sede do governo, que era chamada Câmara, então era a sede do governo, e embaixo a cadeia. No centro da praça foi erguido pelourinho para aplicação de suplícios, para aplicação de castigos em quem desobedecesse às ordens do governador geral, que, repito, correspondia ao governador da Fortaleza. Então, Natal tem uma vocação militar desde a sua criação. Ela foi criada para ser o apoio de uma unidade militar, Fortaleza dos Reis Magos, e ela continuou desse jeito e ainda hoje é uma cidade muito militarizada em razão da sua posição estratégica, que foi bem sentida durante a Segunda Guerra Mundial. Mas voltemos aqui à linha da história. Esse prédio que foi construído, o curioso é que ele permaneceu de pé até o século XX. Então, ele se situava ali por trás de onde hoje é o Tribunal de Justiça, com fundos para o rio Potengi. Então, os fundos desse prédio davam, alcançando ali aquela região da Casa do Estudante, por ali assim. E esse prédio permaneceu ali numa das laterais da atual Praça André de Albuquerque até o século XX. Existem fotografias, o livro de João Maurício tem várias fotografias desse prédio onde funcionou a sede do governo em cima e embaixo a cadeia. Em 1660, a igrejinha, aquela igrejinha primeira, que era edificada em palha, ela foi substituída no mesmo lugar por uma igreja de taipa. 1660, uma igreja de taipa que não corresponde ao prédio atual. É apenas o lugar. A gente vê que mais adiante foi trocado essa igreja de taipa por uma igreja com ares coloniais, etc. e tal. 1700, 2 ruas ainda, a Rua Grande e o Caminho de Beber Água, que correspondia, como eu já disse, à Rua dos Fundos da igreja, e atualmente é a Rua da Conceição, que é aquela rua que começa na Assembleia Legislativa e segue em direção à Igreja de Santo Antônio e vai até a Santa Cruz da Bica. Então, continuava existindo, mas ela passou a ter mais delimitado uma extensão para o lado norte, que era exatamente o caminho que os militares usavam para chegar à Fortaleza e as outras pessoas que iam à Fortaleza dos Reis Magos. Então, a descida para além da Cruz do Norte levou a cidade a começar a plantar uma área de habitação no que hoje é a Ribeira. Então, ali transformou-se em uma estrada que ia dar no Forte dos Reis Magos e deu margem também, porque passavam pessoas, passavam animais, passavam tropas, etc. e tal, e ali foi se esboçando um povoamento para além do limite original de Natal. Então, desce já as primeiras sementes de povoação do que posteriormente seria a Ribeira. Então, nós vamos encontrar, saltando na linha da história para chegar já no início do século XIX, a Ribeira tomando corpo. Então, nós encontramos a Cidade Alta já consolidada com essas 2 belas e grandes ruas, e a Ribeira tomando vulto, porque as embarcações passaram a escolher aquele lugar como naturalmente bom para o aportamento.
Então, formou-se a semente do porto na Ribeira. E mais adiante, outro porto mais tosco, que era nas Rocas, onde desembarcavam as embarcações, onde paravam as embarcações de pesca. E na Ribeira vinham as outras embarcações de cunho militar, de cunho de transporte de gêneros, etc. e tal. Então, nós já temos aí duas unidades urbanísticas, a cidade alta, pela sua própria localização, e a Ribeira, lá embaixo. Claro, as pessoas mais gradas, até porque os funcionários públicos, os comerciantes e tal, moravam em escolas que já se esboçavam muito rudimentarmente, mas aquelas pessoas que transmitiam conhecimentos religiosos, etc. e tal, na cidade alta, e o povo mais simples ocupando aquela área da Ribeira, trabalhadores braçais, pescadores, etc. e tal. O que já havia uma divisão de estratificação social e que terminou se demarcando através do alimento que essas pessoas consumiam. Então, o pessoal da cidade alta, que era mais, entre aspas, sofisticado, comia peixe melhor, comia o xarel, por exemplo. Já o pessoal da Ribeira e uma pontinha das Rocas, que já começava a se esboçar também, comia peixe mais barato, mais simples, como o cangulo. Então, formou-se uma separação entre essas partes da população, chamando o natalense que morava em cima de xaria, os xarias ou os xaria, porque comiam xarel, e o pessoal da Ribeira e das Rocas de canguleiro, porque comia cangulo. E quando se encontravam, o pau comia. E existiam, inclusive, gestos de provocação. Quando alguma pessoa mais afoita descia da cidade alta e ia lá para a Ribeira, que tinha uma fedentina, porque aquilo tudo era um mangue. O mangue vinha até onde é a Praça Augusto Severo, por ali. Então tinha uma fedentina e bastava a pessoa tapar o nariz, que isso já era um gesto de hostilidade, e o pau comia, porque já estava chamando de canguleiro, de fedorento, de gente que morava no mangue, que não tinha higiene, etc. e tal. Então, essa distinção, essa divisão entre xaria e canguleiro permaneceu por muitos anos aqui em Natal. Com essa divisão primeira aqui, eu encerro este vídeo e na sequência falarei mais alguma coisa ainda de Natal, nesse período que nós estamos abordando aí da criação da Ribeira, etc. e tal. Até logo!